Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante: a dissonância cognitiva e as nossas contradições. Basicamente, o desafio diário de lidar com a incoerência entre o que a gente pensa e o que a gente de fato faz. Nós preparamos este conteúdo mergulhando em artigos científicos da psicologia, tudo para ajudar você a entender melhor a sua própria saúde emocional. Porque, vamos ser sinceros, a mente humana é complexa. A gente vive lidando com conflitos invisíveis, criados lá no fundo do nosso cérebro, que acabam ditando as nossas ações sem a gente nem perceber. Então se prepare para descobrir como seu cérebro trabalha duro, quase em tempo integral, para mascarar essas contradições. Para começar, imagine uma situação bem comum do dia a dia. É o que a ciência chama de paradoxo da carne. Pensa numa pessoa que se considera uma amante fervorosa dos animais, sabe? Adota pets, doa para abrigos, chora assistindo documentário de natureza, mas consome carne todos os dias. Como é que a mente lida com essa contradição tão óbvia? Na prática, isso gera um incômodo interno gigantesco, mas silencioso. E para aliviar esse desconforto, a nossa mente levanta um muro. Ela dissocia completamente o pet de estimação do animal que está no prato. Esse é um exemplo clássico, super prático, de um conflito interno e serve perfeitamente para a gente entender a base do que vamos aprofundar agora. E para hoje, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, o que é a dissonância. Depois, as armadilhas e os estigmas sociais. Os desafios lá no ambiente de trabalho. A visão incrível da logoterapia. Como identificar esses pensamentos contraditórios. E para fechar, a nossa conclusão. Então, ponto 1, o que é dissonância? Aquele desconforto dos pensamentos conflitantes. O ponto-chave aqui, que foi cravado pelo Leon Festinger, lá em 1957, é que a nossa mente tem uma necessidade quase vital de coerência. Quando você esbarra numa incompatibilidade entre o que você valoriza e o que você faz, adivinha? Surge a dissonância cognitiva. E os estudos mostram que esse desconforto não é só uma ideia filosófica abstrata não, ele é instintivo, funciona como um impulso biológico. Sabe a fome, que te obriga a buscar comida? Ou a sede, que te faz ir atrás de água? Então, a dissonância cognitiva empurra sua mente para buscar harmonia e aliviar essa angústia psicológica o mais rápido possível. Tá, mas como é que a mente apaga esse incêndio? A ciência aponta os chamados mecanismos de redução, que a gente roda no piloto automático, lá no subconsciente. O mundo ideal seria a gente olhar para o erro e simplesmente mudar o comportamento, certo? Mas fala a verdade, isso dá um trabalho enorme. Então o que a gente faz? A gente racionaliza. A gente inventa desculpas, adiciona justificativas ou simplesmente trivializa mandando aquele famoso no fundo isso nem importa tanto assim. Os artigos até mostram que a gente pode ativamente se distrair ou esquecer a informação que está incomodando. É um verdadeiro auto-engano, que ganha um empurrãozão do nosso viés de confirmação. A gente só escuta o que protege a nossa opinião e ignora o resto. Ponto 2. Armadilhas e estigmas sociais. É quando essa defesa interna vira um dano externo. Quando a gente tira a lupa do indivíduo e olha para o coletivo, a coisa fica séria. Os estigmas sociais se alimentam demais da dissonância. Os estudos que a gente filtrou para essa análise mostram que carimbar marcas negativas em certos grupos é, muitas vezes, só um jeito de a sociedade fugir do desconforto das suas próprias contradições morais. Por exemplo, culpar todos os muçulmanos por eventos isolados, os estigmas cruéis contra pessoas com obesidade, ou até aquela sinofobia pesada que rolou no auge da Covid-19. Tudo isso funciona como uma barreira. A sociedade alimenta esses estigmas só para manter uma autoimagem limpa, justificando a discriminação para não ter que encarar as próprias falhas e ignorâncias. Pensa bem, assumir que o nosso próprio grupo está agindo de forma injusta dói demais. É uma dissonância altíssima, que exigiria mudança de postura. Por outro lado, comprar uma historinha fácil, baseada em pós-verdade e preconceito contra quem é de fora, isso reduz a dissonância na hora. Você protege a sua identidade e volta a se sentir confortável. É exatamente assim, de forma assustadora, que o auto-engano de cada um se junta e forma uma discriminação estrutural gigante. Ponto 3. Desafios no ambiente profissional. A famosa resistência à mudança no trabalho. E claro que toda essa mecânica humana entra pela porta da frente das empresas, bagunçando completamente a tomada de decisões. Imagina só uma liderança que investiu rios de dinheiro num sistema novo, mas que está sendo um desastre. Em vez de dar um passo atrás e admitir o erro, o que seria um baque no ego e geraria muita dissonância, a pessoa faz o quê? Racionaliza. Ela bate o pé que o sistema é inovador e que a equipe é que é resistente. Os estudos destacam muito isso. Profissionais frequentemente abraçam escolhas ineficazes só para manter a pose de competência absoluta. Eles rejeitam os números ruins e tratam qualquer crítica construtiva como se fosse um ataque pessoal. Tá, mas e aí, como ajudar colegas ou equipes a saírem dessa teia?
Impor a mudança à força definitivamente não é o caminho. Isso só levanta mais muros. O grande segredo é criar um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam entender a própria dissonância sem medo. Para ajudar alguém a desapegar de um erro, você precisa criar uma narrativa de transição. É chegar e dizer, olha, o que a gente fez até aqui foi incrível e essencial, mas o jogo virou e a gente precisa se adaptar. Além disso, incentivar espaços de escuta de verdade faz com que a tensão da dissonância vire combustível para aprendizado, em vez de virar teimosia. Ponto 4. A visão da logoterapia, mudando totalmente o paradigma da tensão mental. Aqui entra uma perspectiva que é um verdadeiro divisor de águas, a logoterapia do Viktor Frankl. O Frankl, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, cravou que buscar sentido é a nossa maior motivação de vida. Ele vai totalmente contra a ideia de que o nosso cérebro só quer sombra e água fresca. Sabe aquela pergunta, e se o desconforto mental não for um defeito, mas sim uma peça fundamental de ser humano? Ele chamou isso de nodonímica, que é uma tensão super saudável e necessária entre quem você é hoje e o propósito que você tem que realizar amanhã. Tentar viver numa bolha blindada contra tensões, segundo ele, é a receita certa para o tédio e para o vazio existencial. Colocando isso lado a lado, lá na teoria clássica, o Festinger dizia que a tensão era um problema, uma disfunção para ser apagada logo, custe o que custar, nem que fosse com auto-engano, buscando sempre o repouso. Já a logoterapia do Frankl inverte o jogo. Ela diz que sustentar algumas tensões é vital. A tensão não é um bug no sistema, é a prova da sua dignidade humana. O sofrimento mais profundo não vem de uma simples falha lógica, vem da frustração de não buscar um propósito real. E a resposta para isso não pode ser inventar desculpas vazias, mas sim bater no peito e assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Cruzando essas duas visões, os pesquisadores chegam num conceito incrível, a dissonância existencial. Se a dissonância cognitiva normal é aquela escorregada prática no dia a dia, a dissonância existencial é aquele buraco negro que se abre quando a gente gasta rios de energia correndo atrás de status, grana e orgulho e esquece a verdadeira busca por sentido. Para ter uma vida autêntica e com propósito, é indispensável ter a coragem de encarar essa dissonância existencial de peito aberto, mantendo tensões que valham a pena ao invés de anestesiar a vida com futilidades. Ponto 5. Identificando pensamentos contraditórios. Bora para os passos práticos para o dia a dia. E na prática, como perceber que a gente está prestes a cair no auto-engano? A literatura dá 3 passos super simples para aplicar agora mesmo. Passo 1, sinta o corpo e a emoção. Notou aquele desconforto do nada, aquela agitação ou vontade de ficar na defensiva numa conversa? Alerta ligado. Passo 2, dá um pause e identifica o que está brigando aí dentro. Pergunte a si mesmo, quais são as 2 crenças que estão se batendo aqui? E o passo 3, que é a virada de chave. Observe o seu próprio instinto tentando desesperadamente criar uma desculpa ou trivializar o erro. No momento em que você joga uma luz da consciência sobre essa reação automática, o botão do auto-engano desliga e você ganha o poder real de mudança. E o ponto 6, conclusão e convite. Abraçando a tensão. Para amarrar tudo isso, olha essa reflexão poderosa que a gente extraiu direto das fontes. A dor provocada pelo atrito entre o que se acredita e o que se faz não constitui um mero erro do processamento de dados cerebral. Ela representa a própria manifestação da dimensão espiritual e ética do homem. Em outras palavras, saúde psicológica de verdade não significa ter uma vida séptica, em que você nunca erra ou nunca se questiona. A verdadeira harmonia está na lucidez e na coragem de encarar o desconforto e usar isso para alinhar suas atitudes com aquilo que você realmente valoriza. É dessa tensão e só dela que nasce o nosso verdadeiro desenvolvimento ético. E chegamos ao fim da nossa apresentação de hoje. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se essas reflexões da psicologia fizeram a cabeça girar e trouxeram valor para a sua rotina, não deixa de compartilhar esse conteúdo. Combinado? Fique super à vontade para deixar aqui embaixo as dúvidas ou perguntas que surgiram durante a explicação. A gente vai adorar interagir com os comentários. E claro, siga o canal e acompanhe os próximos programas para mais análises profundas como essa. Um grande abraço e até a próxima!